Bem-vindos! É com alegria que nos encontramos com vocês em nosso programa semanal No Caminho da Vida, um espaço de encontro com o Senhor, dedicado à leitura da Palavra de Deus, às orações, aos cânticos, às reflexões espirituais e às tradições da nossa Igreja Ortodoxa Antioquina. Este programa é apresentado com a bênção do nosso querido Pai Metropolita Dom Damasquinos Mansur, Arcebispo Metropolitano da Igreja Ortodoxa Antioquina em São Paulo e de todo o Brasil. Permaneçam conosco e caminhemos juntos no caminho da vida. Pequena doxologia. A ti se deve a glória, ó Deus nosso, e te rendemos glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra para os homens, a benevolência. Louvamos-te, bendizemos-te, adoramos-te, glorificamos-te, agradecemos-te por tua grande glória. Senhor Rei, Deus celestial, Pai onipotente, Senhor, Filho unigênito, Jesus Cristo e Espírito Santo. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Pai, que tiras os pecados do mundo, tem piedade de nós, tu que tiras os pecados do mundo. Aceita nossa súplica, tu que estás sentado à direita do Pai, e tem piedade de nós. Porque tu és o único Santo, tu és o único Senhor Jesus Cristo, na glória de Deus Pai. Amém. Diariamente te bendigo, louvando o teu nome, para sempre pelos séculos dos séculos. Tu foste, Senhor, o nosso refúgio, de geração em geração. Eu disse, Senhor, tem piedade de mim, cura minha alma, porque pequei perante ti. Em ti, Senhor, me refugio, ensina-me a fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus. Porque em ti está a fonte da vida, e na tua luz vemos a luz. Estende a tua misericórdia sobre os que te conhecem. Dignifica-nos, Senhor, para que estejamos neste dia guardados e impecáveis. Bendito és, Senhor, Deus dos nossos pais, que o teu nome seja louvado e glorificado para sempre. Amém. Exerça-se, Senhor, sobre nós a tua misericórdia, segundo esperamos em ti. Bendito és, Senhor, ensina-me os teus mandamentos. Bendito és, Mestre, faze-me compreender teus direitos. Bendito és, ó Santo, esclarece-me por teus juízos. Senhor, eterna é a tua misericórdia, não abandones as obras das tuas mãos. A ti se deve o louvor, a ti o cântico, a ti se deve a glória. Pai, Filho e Espírito Santo, agora sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. افرحي يا عروسا لا عروس لها Leitura do Santo Evangelho segundo o evangelista São Mateus. Estejamos atentos. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, 2 possessos saíram de um cemitério e vieram-lhe ao encontro. Eram tão furiosos que ninguém ousava passar por ali. Eles puseram-se a gritar: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus?
Vieste até aqui para atormentar-nos antes do tempo? Não longe havia uma grande vara de porcos pastando, e os demônios lhe suplicavam: se nos expulsares, manda-nos para aquela vara de porcos. Ele lhes disse: ide. Eles saíram e foram para os porcos, e toda a vara precipitou-se barranco abaixo dentro do mar e se afogou. Os pastores fugiram e foram contar tudo na cidade, inclusive o que acontecera com os endemoniados. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e pediram-lhe que se retirasse de sua região. Jesus entrou num barco, fez a travessia e chegou à sua cidade. Glória a ti, ó Senhor, glória a ti. Começando pela palavra mais carregada do episódio, demônio. Essa palavra não foi inventada pelo cristianismo. Ela já existia no grego antigo com outro sentido? A palavra grega original é daimon, e no grego clássico, um daimon não era necessariamente uma entidade maléfica. Era uma força intermediária, um espírito, às vezes o gênios pessoal de um homem, a voz interior que orientava suas decisões. Sócrates falava do seu daimon como uma voz que o avisava quando estava prestes a errar. Mas quando o Novo Testamento usou o termo para designar os espíritos que oprimem a humanidade, a palavra tornou uma inflexão permanente. O daimon passou de força ambígua a potência caída, rebelde, contrária a Deus. É uma das maiores torções semânticas da história da língua grega. O mesmo termo que Sócrates usava para descrever a voz do bem passou a nomear o que resiste ao bem. Os demônios na cena de hoje reconhecem Jesus e lhe pedem algo. Eles usam uma forma de autoridade ao falar com ele. Como fica a relação de autoridade nesse contexto? A palavra central é exousia. É o poder que vem de uma fonte, a autoridade delegada, o direito de agir dentro de um âmbito específico. E o que o Evangelho mostra é que os demônios sabem muito bem quem tem a exousia real. Por isso tremem. Por isso perguntam se Jesus veio antes do tempo para os atormentar. Eles sabem que é um tempo marcado para a sentença deles. E no encontro com Cristo, antecipam aquilo que a cruz vai executar. A exousia de Cristo não precisa ser provada nem negociada. Ela é reconhecida pelos que mais a temem. E a cura desses homens? O verbo que os evangelhos usam para salvar em contextos assim tem uma história interessante. O verbo é sozo, significa salvar, mas no sentido mais físico e imediato. Livrar do perigo, curar, restaurar a integridade. É a raiz de soteria, salvação, e de soter, salvador. E o que é fascinante é que esse mesmo verbo aparece no Novo Testamento tanto para a cura física quanto para a salvação espiritual, indistintamente. Quando Jesus cura o paralítico, usa sozo. Quando fala da vida eterna, usa sozo. A tradição ortodoxa tomou isso a sério. A salvação não é um evento abstrato que acontece lá na frente. É um processo que envolve todo o ser humano, corpo e alma, já agora. A terra dos Gerasenos, ou Gadarenos, conforme alguns manuscritos, era território gentil. Jesus cruzou o mar da Galileia para o lado de lá. O lado errado, do ponto de vista judeu. O lado dos porcos. E os porcos eram um detalhe muito pesado. Para um judeu praticante do século I, um rebanho de porcos era em si um sinal de impureza, de território não kosher, do mundo pagão. Os judeus não criavam porcos, mas naquela região criavam, era território do outro. Jesus foi até lá mesmo assim. Não esperou que os endemoniados cruzassem para o lado judeu. Foi até eles. E isso é consistente com o padrão que vemos em todo o Evangelho. Cristo vai até onde o sofrimento está. Não espera que o sofrimento chegue até ele. Outra dimensão importante, os sepulcros onde viviam esses homens não eram apenas um detalhe de cor local. Na tradição judaica, contato com sepulcros tornava a pessoa ritualmente impura. Essas pessoas viviam num estado de impureza permanente, excluídas da comunidade, excluídas do culto, excluídas de toda a rede de proteção social que a comunidade oferecia. Eram literalmente mortos entre os vivos. E quando Jesus os cura, a reação dos habitantes da cidade é revelar. Pediram que Jesus se retirasse. A cura os assustou mais do que a loucura, porque a loucura eles já tinham aprendido a administrar, a manter a distância. O poder que cura sem pedir nada em troca era imprevisível. E o imprevisível é sempre mais ameaçador do que o familiar. Vivemos num tempo que celebra o indivíduo, cada um com a sua verdade, cada um com a sua lâmpada particular.
acesa ou apagada, conforme o humor do momento. A modernidade nos ensinou que a maior virtude é a autenticidade pessoal e que a comunidade, quando muito, é um acidente, um contrato temporário entre vontades isoladas. Não estamos aqui para fazer guerra a esse tempo, mas estamos aqui para dizer, com simplicidade, que essa visão é pequena demais para o tamanho da vida. A Igreja Ortodoxa conhece uma palavra antiga, uma palavra que não cabe nos dicionários do individualismo, sobornost. Os eslavos a pronunciam com reverência. Ela carrega em si a ideia de conciliar, de reunir, de ser junto, mas não no sentido de uma associação, de um clube, de um grupo de interesse. Sobornost é a qualidade de sermos um só corpo, animados por um só espírito, voltados para uma só luz. É a experiência de que a minha fé não é completa sem a fé do meu irmão, de que a minha oração sozinha é um fio, mas a oração da igreja é uma corda que sustenta. Pensa no que acontece na liturgia. O padre não diz minha oferta, mas nossa oferta. Nós não dizemos eu creio, mas creio. O credo é proferido para todo o povo, como um só homem. Quando alguém se aproxima do cálice, não vai sozinho, vai carregado pelas orações de todos. Quando alguém cai, não cai sozinho, a igreja se curva para levantar. Um exemplo concreto, quando um pai de família perde um emprego e a paróquia se organiza, alguém leva comida, alguém reza, alguém simplesmente senta ao lado em silêncio, aquilo não é assistência social. Aquilo é sobornost. A mesma graça que opera no sacramento opera na partilha do pão cotidiano. Outro exemplo, quando um jovem se afasta da igreja e a avó continua acendendo a lâmpada do ícone, rezando em segredo, ano após ano. Aquela oração não se perde, ela sustenta, como um fio invisível que liga a alma cansada ao fogo que ela esqueceu, mas que nunca se apagou de verdade. É justo em verdade glorificar-te, ó Mãe de Deus, sempre bem-aventurada e imaculada, Mãe de nosso Deus, mais venerável que os querubins e mais gloriosa que os serafins, que ilibadamente deste à luz o Verbo de Deus, logo és verdadeiramente Mãe de Deus, pois nós te glorificamos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, um só Deus. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, o Evangelho de hoje nos leva a um cenário majestoso, impressionante, nas margens da terra dos Gerasenos. Assim que Jesus chega àquela região, ele é recebido por uma realidade distorcida. Vamos ver a profundidade do cenário teológico. Jesus aqui invade o reduto da impureza absoluta, segundo a mentalidade daquela época. Uma terra pagã, sepulcros habitados por dois homens possessos, atormentados por demônios, e, perto deles, um grande rebanho de porcos pastando. Para o pensamento judeu daquela época, este era o triângulo mais impuro de tudo: os sepulcros, os porcos e os demônios. Ainda em terra estrangeira,
É o lugar de onde todos fugiam para preservar suas purezas e rituais. No entanto, Jesus, o autor da vida, é a luz do mundo, não foge. Ele não temeu, não recuou e não ignorou a miséria daqueles dois homens. Ele veio especificamente para pisar com seus pés a terra de impureza para santificá-la e para dissipar a morte no próprio reduto dos sepulcros. E naquele momento, os demônios que neles habitavam gritaram num clamor de terror: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui antes do tempo para nos atormentar? Esta é a primeira vez no Evangelho que vemos as forças do mal confessarem publicamente a divindade de Cristo e o seu poder. Mas essa confissão não brotou de amor ou arrependimento, né? Mas sim de medo diante da luz que invadiu a escuridão. As forças do mal tremem diante da presença de Deus, porque conhecem o seu poder. Quanto a nós, filhos amados de Deus, não somos chamados ao medo como elas, mas sim a consciência e a vigilância. Jesus invade essa escuridão para despertar em nós o anseio pela pureza de vida. E para nos lembrar que os nossos corações foram criados para ser templos da sua luz, e não um lugar para a distração ou para as preocupações. E nossa igreja ortodoxa antioquina não nega a existência do demônio, mas não faz dele o centro da sua fé ou uma obsessão diária para a vida espiritual. O demônio não é um Deus paralelo a Deus, nem uma força absoluta que compete com o Criador. Ele é originalmente um anjo que caiu por causa do seu orgulho. Quis construir um reino independente de Deus e por isso caiu de sua ordem luminosa para as trevas. E quando o Senhor chama o demônio de o príncipe deste mundo, o termo grego usado aqui, que quer dizer o príncipe, a palavra príncipe em português em grego é archon, que significa um administrador local temporário ou um magistrado de autoridade limitada, archon, no sentido de que ele gerencia apenas o sistema de queda e pecado que a própria humanidade aceitou. As escrituras sagradas nunca atribuíram ao demônio o título de Kyrios, Senhor em português, né? Kyrios em grego, de propriedade absoluta, nem o título de Pantocrator, aquela palavra que vocês podem ler nos ícones de Jesus Cristo, né? O Todo-Poderoso, sustentador de tudo, pois esses títulos pertencem unicamente a Deus. Ele não é sequer um Basileus, né, em grego. Ele não é sequer um rei, mas um mero archon temporário. E o Senhor nos assegurou que o príncipe deste mundo já está julgado. Isto é, ele é o príncipe derrotado, cujo prazo de validade, nesse sentido, expirou, e cujo poder ilusório foi esmagado na cruz. Ele exerce o seu engano apenas sobre as almas que se rendem à sua sedução e escolhem voluntariamente as trevas. Neste contexto, São Ireneu, bispo de Lyon, esclarece dizendo: o demônio não é príncipe por criação ou por direito,
nem pela criação, nem por direito, mas sim em desobediente e rebelde. O seu suposto poder só tem força sobre aqueles que aceitam voluntariamente partilhar da sua servidão e da sua ingratidão. Portanto, o poder desse príncipe permanece caído e condenado diante do poder do nosso Senhor, e nunca será um rival para ele. Esse poder se dissipa completamente diante de todo o coração que se iluminar com a luz de Cristo. Na presença do próprio Cristo, os demônios tremeram e gritaram. E porque disseram antes do tempo, o clamor dos demônios levanta uma questão profunda. Vieste aqui antes do tempo, né? O que é isso aqui antes de tempo significa que eles falaram. São João Crisóstomo nos explica esta profundidade dizendo: os demônios sabiam perfeitamente que havia um julgamento final e um fogo eterno à espera deles. O que Jesus estava fazendo ao expulsá-los e curar os pecadores era o início do julgamento e do tormento deles antes do tempo. A expulsão dos demônios, a cura dos enfermos, a fundação da igreja e a descida do Espírito Santo, tudo isso representa um tormento para as forças das trevas. Jesus não veio para fazer uma trégua com o mal, nem para partilhar com o demônio os reinos da terra, mas veio para minar o reino das trevas, estabelecer o reino de Deus. Esta é uma lição valiosa para nós. O nosso cristianismo é a imagem de Cristo. É uma presença viva que dissipa a escuridão. É uma firmeza pura que não conhece concessões ou acordos com o mal. Aqui, alguns podem se perguntar: por que raramente vemos esses fenômenos terríveis de possessão demônica explícita, ou aquelas manifestações clamorosas em nossos dias? Por que o que acontecia antes não acontece agora? O motivo essencial é que Cristo esmagou o poder do príncipe deste mundo por sua cruz e ressurreição, e protegeu a humanidade com a sua luz. Outro motivo é que os desafios espirituais mudaram de método com o tempo. Neste contexto, o Crisóstomo diz: as forças do mal nem sempre combatem com o mesmo método visível, mas sabem como se disfarçar sob as vestes da lógica e das coisas cotidianas para distrair a alma e desviá-la da sua essência. Por exemplo, em nosso tempo presente, a batalha espiritual frequentemente se apresenta na forma de um turbilhão de preocupações diárias, nas pressões da vida acelerada e nas dificuldades de subsistência que esgotam a energia do ser humano e o deixam imerso na gestão de seus assuntos materiais. Esta distração é um desafio espiritual oculto, porque o ser humano, quando verga sob o peso dos fardos do mundo, pode cair sem perceber na negligência, esquecendo-se de buscar o auxílio de Deus em meio ao seu cansaço. O São Silvano Atonita comenta com sua frase profunda que toca as nossas feridas: o maior perigo não é que o demônio grite na sua cara, mas sim
que o ser humano viva em um estado no qual não sinta nenhuma necessidade de Deus. O combate espiritual nesta vida é uma realidade que vivemos. E a Sagrada Escritura nos lembra que o príncipe deste mundo ronda como um leão que ruge, procurando uma brecha para roubar a nossa paz. Mas jamais pensam que nesta batalha somos meros espectadores passivos, ou vítimas indefesas, sem forças ou sem recursos. Não fomos deixados como uma presa fácil para as trevas, mas somos filhos da ressurreição e somos sempre chamados à vigilância, à firmeza e ao combate espiritual puro. O cristianismo não conhece o desespero. E o combate espiritual, no nosso conceito ortodoxo, não é uma luta de resultado desconhecido, mas sim a firmeza em uma vitória que já foi alcançada de fato. Nessa firmeza e esperança, São Basílio o Grande nos deixa estas palavras que são um tesouro. O verdadeiro cristão não é um ser humano infalível, que nunca cai, mas sim aquele que combate e não se rende às trevas. Ele percebe as armadilhas do mal e as rejeita. E se tropeça e cai, não permanece no chão, mas se levanta imediatamente no mesmo instante, apoiando-se firmemente na graça divina. Sim, a queda não é o fim. O fim é recusar-se a levantar. Pois já que o nosso Senhor e Salvador nos disse: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo", isso significa que a verdadeira batalha já foi decidida e que todo o poder do inimigo se desfez e se dissipou ou no linho, no madeiro da Santa Cruz. Portanto, não há mais lugar em nossos corações para hesitação ou para desânimo. Cristo está conosco e a nossa bússola nunca será o medo, mas sim a confiança, a esperança e a certeza no vitorioso. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, Cristo veio para estabelecer o seu reino na terra, inaugurar um novo tempo. O demônio tentou, mesmo antes de Jesus iniciar publicamente o seu ministério na tentação do deserto, tentou fazer com ele um acordo e uma concessão. Prometeu dar-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, contanto que Jesus contribuísse para a propagação do reino das trevas e o adorasse. Mas, longe do Senhor, transigir como o mal ou servir ao projeto do demônio. A rejeição categórica de Jesus naquela tentação foi uma declaração clara do início de um reino único. Jesus não escolheu tronos mundanos, mas escolheu para o seu reino caminhos semeados de cruzes e colocou sobre os ombros de seus aliados e discípulos, e nós estamos entre eles, os valores do sacrifício em vez do interesse próprio, da doação em vez da exploração e da fidelidade em vez do engano. Em outras palavras, ele abriu para nós o caminho estreito que conduz à vida, rejeitando aqueles caminhos enganosos
e largos que levam à perdição. E hoje, diante deste evento evangélico, quando vemos o reino do demônio recuar e quebrar-se sob os pés do Salvador, brota do mais profundo de nós uma oração viva e acrescentamos à obra de Jesus o nosso clamor diário: venha o teu reino, bendito é o teu reino. Estas frases essenciais que repetimos no Pai Nosso e com a qual abrimos a divina liturgia, não saem de nossos lábios hoje como uma mera repetição, mas explode de dentro de nós com força e com tudo o que esta palavra carrega de desafios e compromissos espirituais e morais que nos fazem escolher o caminho de Cristo todos os dias. Sim, existem provações difíceis neste mundo, existem aflições, e em muitos dias podemos sentir o peso do cansaço e dos combates nos cercar, bem como as nossas famílias, aos nossos trabalhos. Mas vamos lembrar sempre de que a palavra última e final neste universo nunca pertenceu às trevas, mas pertence sempre à luz, à ressurreição, à vida. No meio destes desafios cotidianos, São Antônio o Grande nos lembra de sua profunda experiência espiritual para nos conceder a serenidade, dizendo: as forças do mal, após a cruz, foram despojadas de seu poder real. Tornaram-se como sombras móveis e ilusões enganosas. Elas tentam fazer barulho e assumir aparências terríveis para semear o terror em nós, mas não possuem nenhuma capacidade real de ação ou de dano diante de uma alma fortalecida pela fé em Cristo e por sua cruz. Voltemos o nosso olhar para o nosso amado Salvador vitorioso, pois Ele está presente conosco em todos os detalhes dos nossos dias e até a consumação dos tempos. Estejamos confiantes de que a sua graça é a que guarda os nossos passos e nos conduz sempre em direção à tranquilidade e à verdadeira paz. E que a paz de Deus Pai, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações pela graça de seu Filho unigênito e de seu Espírito Santo. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Ao encerrarmos nosso encontro de hoje, pedimos a Deus que esse tempo que tivemos juntos seja uma semente de luz em nossos corações nesse dia e ilumine os nossos passos. Para conhecer mais a nossa igreja, convidamos você a participar conosco da Divina Liturgia, celebrada todos os domingos às 10h30 da manhã, na Igreja Ortodoxa Antioquina São Jorge de Curitiba, localizada na Rua Brigadeiro Franco, 375, nas Mercês, em Curitiba. Até o nosso próximo encontro e caminhemos juntos no caminho da vida.